Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vitor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Oi, Vitor, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Vitor, bom dia, ouvintes. Vitor, vamos falar aqui sobre reforma da Previdência e um assunto específico. Que bom, você vai aprofundar esse tema. Está todo mundo aí preocupado com essa questão do beneficiário, o principal beneficiário de pensão por morte vai receber 60% do valor original da aposentadoria do INSS, Vitor. Isso mesmo. Semana passada, sexta-feira, né, os deputados votaram em primeiro turno o texto e os destaques da PEC, e aprovaram as linhas gerais do substitutivo que tinha sido produzido na comissão especial e acrescentaram algumas mudanças pontuais. Em relação à pensão por morte, é um dos pontos mais cruéis, né? Porque pode ocasionar uma queda expressiva da renda num momento sempre difícil da vida. Então, alguns dados aqui para a gente introduzir o assunto. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência, as mulheres representam 83% das pessoas que recebem pensão por morte do INSS. Entre essas pensionistas, 71% são idosas, já têm mais de 60 anos ou mais, né? E as pensões por morte, elas representam 25% dos benefícios do regime geral. Então, a gente vê que tem um impacto expressivo bastante amplo, né? Pra você ter uma ideia, o governo estima, com essa alteração, um corte de aproximadamente 130 bilhões em 10 anos, que é quase 15% do impacto total que eles estão estimando com a reforma, né? Então, pelas regras atuais, a viúva ela recebe 100% do benefício que era pago para quem morreu, né? A alteração que é feita reduz esse percentual para 60% do valor do benefício de quem morreu, né? Mais 10% por dependente adicional. Então, para dar um exemplo, se a viúva não tiver nenhum filho dependente menor de 21 anos, ela vai receber só 60% do valor do benefício de quem morreu. Se tiver um filho dependente menor de 21 anos, recebe 60% mais uma cota de 10%, portanto, 70% do valor do benefício. Agora, quando o filho completar 21 anos, deixar de ser dependente, essa cota ela não é revertida para a viúva. Então, ela vai passar a receber apenas 60% do benefício. Então, a gente vê que é uma queda expressiva, né, do rendimento das famílias por ocasião da morte do companheiro, né, do cônjuge. Aí tem um ponto que podemos até considerar uma vitória parcial na votação ali dos destaques, né, que o governo estava querendo que esse valor ele fosse inferior, os 60% pudesse ser menos do que um salário mínimo, então pudesse ser até 60% de um salário mínimo, que seria R$598, né? E aí foi aprovado um destaque que coloca que, na nova regra, o valor só poderá ser menos de um salário mínimo se a pensão for a única fonte de renda formal do dependente principal. Então, para exemplificar, se a viúva não tiver outra renda formal, ela vai ter garantido um salário mínimo nesse caso, né? Então, isso foi um ponto ali que foi aprovado entre os destaques, né? Agora, ocorre que ainda não tem definido em lei o que é renda formal, né? Então, isso ainda vai depender de ser regulado por uma portaria ou por uma lei complementar no futuro, né? Mas
enfim, a gente vê que é um dos pontos mais polêmicos, né, e mais cruéis aí da reforma, porque está cortando benefício principalmente das mulheres idosas com um rendimento muito baixo, né? Então, não tem nada de privilégio sendo cortado. Na verdade, está cortando o benefício que ajuda na subsistência, e a gente sabe que quando alguém da família morre, as despesas não são reduzidas, né? Então, quem paga aluguel, quem faz mercado, todos esses custos, né, todos esses gastos do orçamento familiar, eles permanecem. Então, cria uma dificuldade muito grande aí, principalmente para as mulheres pensionistas. Exato. Eu já estava aqui comentando, a gente conversa, você estava falando, eu estava comentando aqui com o Glauco, né? A gente estava tentando, estou tentando achar uma palavra, né, para definir, né, o que vai acontecer, né, com os pensionistas, as pensionistas, e não tem outra, é sacanagem, né? É porque a pessoa que se aposentou, ela contribuiu a vida inteira, contando que, no caso de falecer antes da cônjuge, vai deixar uma pensão do valor, né? E aí mudam a regra no meio do jogo, né? Você falou bem, é uma sacanagem. Tá certo, Vitor, e com essa sacanagem já termina aqui a sua participação. Muitíssimo obrigado e até amanhã. Um grande abraço. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Vitor Pagani, ele que é supervisor do escritório do Diese em São Paulo.